E gente, tudo bem com vocês? Como é que tá aí? Porque aqui, né, a moça resolveu aparecer depois de um tempinho aí afastada, né? Mas eu precisava aqui contar pra vocês sobre esse meu 1 ano de cirurgia. 1 ano, gente, como passa rápido e como as coisas mudam em 1 ano. E não é só questão de peso, não. Acho que principalmente aqui, ó, muda muito. Então eu vou contar aí um pouquinho pra vocês, mostrar a foto de antes e depois, mas principalmente falar a minha visão com relação a esse 1 ano após cirurgia bariátrica, tá? Deixando bem claro que é a minha visão, tá? Eu acho que cada um age de uma maneira diferente, vive de uma maneira diferente, e eu acho que isso também mexeu muito comigo. Peraí que eu vou explicar pra vocês. Quando eu resolvi fazer o canal, né, escrever no blog, tudo, foi uma questão realmente de compartilhar as coisas que eu tava vivendo com relação à cirurgia bariátrica, mas principalmente a questão de ajudar outra pessoa, porque quando eu soube realmente que eu precisava fazer a cirurgia, o que eu fiz? Fui pra internet, pesquisei tudo, encontrei pessoas maravilhosas que puderam me ajudar bastante. E eu falei, poxa, se teve pessoas que me ajudaram, por que não eu não ajudar também? Eu não queria jamais ser uma influência negativa, fazer com que as pessoas, sei lá, cometessem erros por minha causa, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não era perfeita e que eu cometia erros, né, como todas as outras pessoas que eu acompanhava. Porém, começou a passar o tempo e eu comecei, assim, a acontecer várias coisas, alguns problemas, né, com alimentação, uns cuidados que eu não estava tendo mais, e eu comecei a ter um monte de problema pessoal, e aquilo começou a influenciar, né, na minha alimentação, eu não estava seguindo uma coisa regrada, certinha, e eu acabava vendo as pessoas que tinham feito cirurgia na mesma época que eu, ou antes, ou depois, tendo uma vida assim, certinha, regrada, eu falava assim, meu, eu tô toda errada. E eu comecei a me cobrar muito isso, eu comecei a falar, poxa vida, né, porque eu fiz a cirurgia para poder transformar a minha vida, para poder mudar a minha vida, e de repente eu tô fazendo tudo errado. E eu comecei a me cobrar muito isso e comecei a ter vários, acho que, problemas existenciais. E quem me acompanha nas outras redes sociais, Snapchat, Facebook, viu que eu toda hora tava postando alguma maneira de recomeçar, de poder retomar aquilo que me motivou a fazer a cirurgia e assim, cada dia era um recomeço. Meu grande problema sempre foi me alimentar corretamente, de 3 horas. Eu não sou uma pessoa de ficar comendo muita besteira, mas eu sou toda desregulada com a alimentação. E foi isso que me levou à obesidade. Ao mesmo tempo, eu tava com um medo de não ter consertado nada na minha vida. Então, assim, eu comecei a ter vários tipos desses problemas, assim, né? De tentar um novo recomeço e tentar buscar coisas e tentar, sabe, encontrar pessoas que pudessem me ajudar. Mas principalmente o que me chocava era que, assim, essas pessoas que eu via estavam sempre correto. E eu pensava assim, será que elas estão realmente sempre corretas? Ou, ao mesmo tempo, agem também dessa forma de não querer demonstrar quando erra, né? Porque, querendo ou não, também são pessoas que influenciam outras pessoas. Quando a gente mostra alguma fraqueza, é complicado, né? Porque a gente pode estar influenciando uma pessoa negativamente. Mas ao mesmo tempo, ver a vida perfeita de todo mundo, eu falava, putz, meu, como eu sou imperfeita, como eu sou incorreta. E aquilo foi me dando uma paranoia, assim, que eu falei, não, pera, calma, respira e vamos conversar com as pessoas, vamos entender, vamos saber se realmente falhas acontecem. E aí eu comecei a procurar, conversar com pessoas, não vou falar que todas são reais, né? Mas pessoas que estavam, que também tinham passado pelo mesmo problema que eu, que algum problema emocional tinha ocorrido e que também tinha mexido com elas. Isso foi muito bom pra mim, porque eu pude entender que nos meus erros eu acerto, porque ao mesmo tempo o mais importante era porque eu sabia que eu tava errando então assim, quando você sabe que você erra, você tem uma possibilidade de consertar. Agora, o problema é quando você não sabe que você tá errando e você vai errando, 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 e quando você percebe, você já tá no fundo do poço. Mas eu pude me despertar antes mesmo de acontecer alguma coisa, tipo, sei lá, engordar ou ter algum problema na cirurgia. Então, eu pude, cada momento, me reencontrar. Então, essa autorreflexão era muito importante pra mim. Então, o pessoal do Snap, vira e mexe, tava lá, né? E eu lá, poxa, gente, né? Eu preciso me encontrar, eu tô, né, caindo na besteira. E isso foi muito importante. Então, eu acredito realmente que todo mundo que passa por essa cirurgia tem esse momento.
tem esse momento onde precisa se encontrar, onde precisa saber onde que levou até a obesidade. Porque, querendo ou não, quando a gente chega até a obesidade, muitas vezes a gente nem sabe como a gente chegou lá. Simplesmente a gente, uma hora, pisa na balança e tá muito acima do peso. E você fala, poxa, como que eu cheguei até aqui? Ao mesmo tempo você tem uma visão assim, poxa, eu como normal, como qualquer outra pessoa, por que que eu engordei? Então, assim, e eu acho que depois que você faz a cirurgia, por isso que eu falo que a mudança maior aconteceu aqui, né? Do que os 45 quilos que eu perdi, foi mudança? Muita! Mas aqui foi o mais importante. Porque a cada momento eu pude realmente refletir e saber onde que eu tinha errado e mudar tudo isso. Então, quando a gente passa por essa cirurgia, eu acho que nesse período de 1 ano, a gente passa por essa reflexão. E aí a gente entende onde foi que eu errei para chegar na obesidade e onde eu tenho que mudar hoje para que isso não ocorra novamente. Porque uma coisa vocês podem ter certeza, obesidade é que nem qualquer outro tipo de, vamos colocar assim, vício. Então, uma vez que você já foi obeso, para você atingir a obesidade novamente, é muito fácil. Né? É uma doença que ela vai estar constantemente conosco. Então, por isso que o cuidado ele tem que ser realmente constante, por isso que a gente tem que ter toda a mente essa redobrada. Não dá pra dizer que agora eu fiz cirurgia e eu posso, agora eu posso cair na festa, comer à vontade, eu sou operada. Não, porque as coisas elas vão acontecendo e de repente, quantos casos a gente não sabe de pessoas que fizeram a cirurgia e voltaram a engordar? Então eu entendi que, na verdade, nos meus erros eu estava certa. Porque é nesse momento que a gente vai tendo essas reflexões que a gente vai mudando realmente a nossa condição. E que a gente vai buscando melhorar, se aperfeiçoar, ser um ser humano melhor. Então, para mim, foi muito importante passar por isso. Nessa minha reflexão, eu entendi que era importante eu passar isso para vocês também, né, que nem tudo é perfeito, mas na imperfeição a gente se ajeita e que erros acontecem. Nós somos seres humanos, nós erramos, mas o mais importante é a gente aprender com o erro e a gente crescer como pessoa. E é isso que eu tô fazendo. Então, cada dia é um recomeço. Então, se você quiser acompanhar toda essa jornada, me segue nas redes sociais. Eu tô sempre postando alguma coisa das minhas vitórias, das minhas quedinhas, né? Tô sempre postando algumas coisinhas. E se você quiser me acompanhar, vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais. E se inscreve no canal também, que eu pretendo então agora voltar com os vídeos para que eu possa realmente criar essa ligação de novo, possa ajudar as pessoas contando um pouquinho dos meus problemas também, das minhas imperfeições, né? Porque nem tudo é mil maravilhas, mas é maravilhoso. Deu pra entender? Eu tô muito bem, eu tô muito feliz. Essa saída da obesidade pra mim foi maravilhoso. Hoje eu tenho uma outra visão de vida. Hoje eu posso participar muito mais da vida da minha filha. Hoje eu posso fazer muito mais coisas. Voltei a andar de patins, que era um grande sonho meu, que eu queria voltar a andar de patins. Então, assim, hoje eu tenho uma vida, assim, completamente diferente do que eu tinha 1 ano atrás. Então, assim, muda muita coisa. E eu sei que ainda vai mudar muito mais. Ainda não cheguei na minha meta, né? Ainda falta uns quilinhos aí pra perder, mas eu tô muito feliz e satisfeita. E então, assim, esse é de 1 ano, eu vou colocar aí umas fotinhas de antes e depois, mas eu vou já logo gravar outro vídeo falando um pouquinho desses quais foram os problemas que eu tive, quais foram os grandes impasses que eu tive com relação à alimentação nesse 1 ano de cirurgia. Então pode se inscrever no canal que logo a gente vai ter mais vídeos aí. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo apoio de todos que jamais me abandonaram. Por mais que eu não estava aqui, você estava falando, Priscila, cadê os vídeos? Como é que você tá? E sempre nas minhas redes sociais colocando. Então, olha, esse carinho que foi o que me levantava. Juro, gente, não é demagogia, não tô querendo ser o que eu não sou aqui, porque eu acho que mais transparente do que isso, eu sou extremamente transparente, né? Mas foram realmente os grupos, as redes sociais, tudo me dando apoio, falando você vai conseguir, né, vamos juntos, e que realmente não fazia eu desistir. Então, muito obrigada pra vocês, e como forma de agradecimento eu quero estar sempre aqui pertinho, tá bom? Gente, então se inscreve no canal, e caso você queira que mais pessoas vejam, que passaram por isso, que vão passar e que pode estar sofrendo essas crises que nem a minha, pode compartilhar esse vídeo, né, e vamos entrar mais pessoas nessa onda, tá bom? Gente, muito obrigada, um super beijo e até a próxima. Tchau!